Quando a gente olha para uma pessoa, o nosso cérebro sempre está buscando indícios se a gente pode confiar nela ou se a gente não deve confiar nela. Mesmo aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente convive sempre. Então não é só assim, a primeira vez que eu vi alguém, eu tenho aquela primeira impressão e aí acabou e ficou essa impressão. Não, é o tempo todo. Toda vez que a gente encontra novamente uma pessoa, que a gente está se comunicando com ela, o nosso cérebro está buscando indícios se eu posso confiar naquela pessoa ou não. Então a linguagem corporal ela vai ter esse papel de conseguir comunicar lá com o cérebro das outras pessoas se elas vão poder confiar naquilo que a gente está dizendo ou não. Isso é num relacionamento afetivo, quando você está conversando com o seu parceiro, com sua parceira, e vocês estão ali conversando sobre algum ponto, a sua linguagem corporal está mandando um monte de informações para outra pessoa, se ela pode confiar ou não naquilo que você está dizendo. Mesma coisa no trabalho e tal. E isso dá um pano para manga em termos de maus entendidos e de que a gente realmente consegue passar a mensagem que a gente quer lá para outra pessoa. Então, coisas do tipo, por exemplo, as mãos. As mãos, elas são uma parte do corpo que comunicam muita coisa para as pessoas, porque a mão é a maior parte do corpo, é a parte do corpo que tem mais conexões com o cérebro. Então, a nossa linguagem corporal é a expressão inconsciente lá da nossa mente, né? Então, olhar o corpo de uma pessoa é entender a mente daquela pessoa, como ela funciona, o que ela está sentindo ali, quais são as intenções dela. E as nossas mãos falam muito sobre isso, justamente porque é a parte do corpo que tem mais conexão com o cérebro. Então é quase como se fosse instantâneo, assim. Eu pensei, eu senti, eu visualizei lá na cabeça, o meu corpo já tá comunicando isso para as pessoas, mesmo aquelas coisas que a gente quer esconder. Então, como nós estamos passando aspirador aqui, vocês estão ouvindo? Então, como as nossas mãos comunicam muita coisa, quando a gente tá nervoso, a gente faz o quê? A gente fica amassando a mão, segurando, estralando os dedos, ou a gente esconde a mão porque a gente sabe que ela vai nos denunciar. Então, as mãos, elas são muito, muito importantes quando a gente pensa em falar em público. E público, gente, é de uma pessoa. Não tô falando só para palestrante, não. O tempo todo que a gente tá se comunicando, as nossas mãos falam muito. Teve uma pesquisa que fizeram, tá apresentado naquele livro Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Eu acho que é esse o nome do livro, do Alan e da Barbara Pease. Eu acho que é esse o sobrenome. Que eles pegaram a mesma palestra e colocaram em situações diferentes em que o palestrante mostrava as mãos, mexia as mãos de formas diferentes. E só o fato dele mudar a forma como ele movia as mãos, numa ele mais apontava com o dedo e tal, com a outra ela gesticulava mais com a mão. Só esse fato diferente em cada palestra fez a diferença de como as pessoas recebiam aquelas informações, o quanto elas absorviam daquilo que foi falado. Então a gente tem aquela coisa, eu sempre falo, eu já tentei falar de diversas formas para aquela pessoa, aquela coisa, e ela não faz aquilo que eu peço para ela, ou ela faz muito diferente, parece que eu tô falando grego e eu não sei o que fazer. Eu já perguntei para ela se ela entendeu a tarefa, peço para ela repetir a tarefa e tal, dizer o que eu falei para ela de comando e tal, mas ela não tem o resultado esperado. Ou eu falo com as pessoas, mas no fim elas não compram o meu serviço, elas não querem me contratar. Eu faço entrevistas de emprego e no fim eu não consigo aquela promoção, aquela coisa. Então, muito cuidado com as mãos, porque elas estão falando bastante coisa para as outras pessoas e a gente não tá nem percebendo. E às vezes a outra pessoa não confia em nós, não dá credibilidade para nós, não acha que a gente é digno dela investir dinheiro em nós pra gente dar o produto ou dar o serviço, enfim. E isso vem da nossa linguagem corporal, do quanto ela tá captando lá no cérebro.